Olá, amigos. Aqui estamos nós para mais uma semana de estudo, mais um capítulo que vamos conhecendo desse livro tão importante, trazido pelas mãos de Chico Xavier, Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz, né? Então estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez, fazendo esse aprendizado juntos. Esperamos que todos estejam bem, assim como nós. Tudo bem, Márcia? Olá, Thelma. Olá, queridos amigos, né? Sejam muito bem-vindos, como a Thelma falou. E vamos nós avançando, né? Dos 20 capítulos, hoje já estamos no 12º. E vamos assim, né? Também dividir, esse será dividido em duas partes. É um capítulo um pouquinho menor, mas vamos dividir em duas partes. E vamos recordar, né, Thelma, o capítulo anterior, que falava de amigos, né? Os novos amigos. Vocês lembram que amigos novos, que o objetivo do livro era ajudar na desencarnação de cinco pessoas. E o capítulo anterior, Jerônimo nos apresenta e eles vão visitar essas 5 pessoas, cada um no seu estado já mais crítico, né, de doença, já em vias de desencarnar. Então, eles visitam primeiro o Dimas, que é um médium, que está com problemas também bem complicados, né, na parte abdominal. E depois eles visitam a irmã, né, o Fábio, que tem tuberculose, vai deixar os filhinhos pequenos e preparando os filhinhos para o momento da desencarnação dele. Então, assim, de uma lucidez incrível. E ele também era como assim, como eles dizem, um excelente administrador de energias magnéticas. Ele não era um médium assim, mas ele doava muitos fluidos e com isso ajudava muito a espiritualidade. Depois temos a irmã Albina, que professa a fé evangélica, né? Mas é uma filiada do Nosso Lar, mas ainda tá bem doentinha, mas ela ganha até um tempinho a mais para resolver umas questões materiais para depois desencarnar. Depois eles visitam o irmão Cavalcante, né? Que ele é católico, que está internado num hospital público, mas que acolhe também junto de alas de indigentes, porque a família o abandonou, porque ele é totalmente desapegado dos bens materiais, mas ele é muito apegado aos afetos da família. E isso também, até com a família, familiares e amigos desencarnados, ficam perturbando muito aquele momento. Então, tem o Bonifácio ali que cuida dele, né? E, por último, temos a nossa irmã Adelaide, e ela é espírita, ela tem uma instituição onde ela cuida de enfermos e de órfãos, né? E é, assim, também um espírito já com bastante esclarecimento, e esses últimos momentos finais, ela está sendo assistida por Bezerra de Menezes, então, também, nesse finalzinho, tem um diálogo com o Dr. Bezerra. Então, esse foi... Agora, nós vamos ver o capítulo 12, Excursão de Adestramento, porque já nesse capítulo anterior, Jerônimo já fala para a gente de que eles serão levados durante o sono para a casa transitória, onde eles serão esclarecidos sobre essa questão da desencarnação, para prepará-los para a desencarnação. E esse capítulo agora nós vamos ver isso, né, Thelma? Eles sendo levados para a casa transitória. Então, nós vamos ler aqui, chama Excursão de Adestramento, quer dizer, de aprendizado, né? Então, o André Luiz começa a contar para nós, né, que o orientador, que é o Jerônimo, sediara-nos a tarefa na casa transitória de Fabiano, deliberando, porém, que as nossas atividades, as atividades da equipe na crosta, tomassem como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram mais valiosos. E ele fala com o André: aqui esclareceram-nos de início, nos sentiremos à vontade. A organização é campo propício às melhores semeaduras do espírito e oferece-nos tranquilidade e segurança. Permaneceremos em comunicação contínua com o abrigo de Fabiano, para onde conduziremos os recém-desencarnados e condensaremos todas as atividades possíveis,
concernente aos outros amigos nessa amorosa fundação. De fato, aquele refúgio, diz André, de fraternidade, era, né, de fraternidade legítima e era, sem dúvida, um vasto celeiro de bênçãos. Aquele local ali do lar coletivo, né, de Dona Adelaide. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Então, o que a gente percebe é que essa instituição dirigida pela Adelaide, né, de órfãos e de doentes, ela era ligada à casa transitória de Fabiano. E também tinha toda essa proteção, e ele fala ali, diversas entidades amigas trabalhavam ali, né, prestando assistência e cuidados, né? Então, assim, era um local mais propício a eles executarem esses trabalhos, né? Isso mesmo. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, a vigilância funcionava severa. Fôramos defrontados por vários sofredores, criaturas de bons sentimentos, que penetravam o asilo com prévia autorização. Enquanto o assistente se demorava em palestra com o dedicado Bezerra, o Dr. Bezerra, tivemos permissão para visitar as dependências. O padre Hipólito, Luciana e eu, em companhia de Irene, jovem colaboradora espiritual da casa, puséramos-nos em ação. Em todos os compartimentos havia a luz de nosso plano, indicando a abundância dos pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam, na mesma comunhão de ideal. Chegados à sala de reuniões populares, nossa nova amiguinha explicou. Antes dela comentar algo, você quer falar alguma coisa desse trechinho? Não, a gente, na verdade, né, em todos os compartimentos, ele disse que havia luz do nosso plano, quer dizer, todos os compartimentos do abrigo que Dona Adelaide mantinha estavam protegidos, iluminados, tinham espíritos, né, ali que trabalhavam juntos, e que ele fala aqui, né, com abundância de pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam na mesma comunhão de ideal. Quer dizer, sejam encarnados ou desencarnados, né, ele tem os sofredores, né, mas criaturas de bons sentimentos que penetravam o asilo com prévia autorização. Então, e aí a gente vê que tinha vigilância também, mas era um local sempre de boas vibrações, de bons pensamentos, né? E aí a Irene vai começar agora a explicar para eles como é que acontece essa relação entre os dois planos ali também, né, Thelma? Esse lar, a gente lembra que a dona Aura Celeste, né, esse espírito, Dona Adelaide, ela é uma trabalhadora, né, do movimento espírita na época, então assistida aí por espíritos bondosos, como o Dr. Bezerra de Menezes, então tinha toda uma proteção, como todas as nossas casas, e os educandários também têm, né, essa proteção. Por isso era um ambiente diferente, né, um ambiente mais dócil, mais salutar no sentido das vibrações, né? Então, ela vai dizer, né, que esta é a região do abrigo, que nos força a serviços mais árduos. Receptáculo, quer dizer, um lugar onde recebe aquela sala lá, né, onde que recebem os sofredores, né? As emanações mentais e dos pedidos silenciosos de toda a gente que nos visita, em assembleias públicas, depois de cada sessão. Somos obrigados a minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores ou dissolventes. A gente entende que é um lar
aonde tem também locais de reuniões públicas abertos ao público, né? É muito comum a gente encontrar esse tipo de instituição, né? Onde apesar de ser um lar ali de meninos, de crianças, ela tinha parte doutrinária também como uma instituição espírita, né? E aí tentando... Fala. Não, é interessante como ela diz aqui, né? Como sabe, ela tem que fazer minuciosas atividades de limpeza, porque, como sabem, os pensamentos, olha que importante isso que ela está falando, os pensamentos exercem vigoroso contágio e faz-se imprescindível isolar os prestimosos colaboradores de nossa tarefa, livrando-os de certos princípios destruidores e dissolventes. Quer dizer, eles ali estavam protegendo, né, limpando, higienizando o ambiente, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, para que aqueles pensamentos, aquelas formas, pensamentos, não acabassem não influenciando aos outros, né? E a gente estava lembrando, né, Thelma, do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, pelo Chico, tem um capítulo 8, Associação, e Emmanuel diz que a questão do pensamento, que a gente vive em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade, com todos aqueles que pensam como a gente, né? Ele diz que a gente assimila os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. E aí ele diz para a gente que a gente está sempre atraindo ou repelindo esses recursos mentais que se agregam aos nossos, que podem nos fortificar para o bem ou para o mal, né? Segundo a direção que a gente escolhe. Então, como é imprescindível a gente policiar os nossos pensamentos, né? Pensar sempre no bem, porque ou a gente está se deixando influenciar, ou nós também estamos influenciando os outros com o que a gente emana, né? Que não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. A gente, para fazer isso, nós precisamos de ter um autoconhecimento, ter um certo nível, né, de conhecimento para entender que somos movidos pelos pensamentos, que o pensamento é a ação, né? Somos o que pensamos. E no ambiente religioso, geralmente acontece, né, essa nossa invigilância, de estarmos ali presentes fisicamente, mas o nosso pensamento está ligado nas atividades que nós vamos fazer, nos comentários que nós tivemos com outras pessoas. Então, aquilo tudo cria, né, uma situação mental onde polulam, né, toda aquela psicosfera. E é como ela fala aqui da questão da limpeza, porque o nosso próprio ambiente físico, ele fica impregnado dessas formas. Assim, sim, quando a gente, às vezes, assiste filmes muito violentos, porque a gente vai impregnando... As notícias, né, que nós, às vezes... A gente passa o dia inteiro... várias vezes, né, as notícias, às vezes, difíceis. Então, a gente vai impregnando o ambiente da nossa casa. Então, por isso que é importante a gente ver o que a gente pensa, o que a gente assiste, o que a gente lê, né, o que a gente vê. E o que a gente fala também, né? Também, o que a gente fala. Palavras, né? Às vezes, palavras que não são muito dignas, né? Usando na nossa conversa do dia a dia. Tudo isso a gente sabe que é pernicioso para o ambiente, né? Exatamente. Então, ela continua... Aliás, o André Luiz vai falar, né, que tentando intensificar a conversação esclarecedora, aduzir, calcula a extensão dos afazeres. Há suficiente pessoal na cooperação? E a Irene responde que sim, que a legião de colaboradores não é pequena. Somos levados a servir dia e noite em turmas alternadas, e temos sessões de assistência aos adultos e às criancinhas. Então, um trabalho dioturno, né? Onde necessita de muitos trabalhadores no plano físico e também no plano espiritual, certamente. E ele, então, continua dizendo que vislumbrava ali, porém, tão grande número de trabalhadores de nosso plano que, por momentos, graves reflexões me afloraram ao cérebro. Tanta gente a contribuir apenas no sentido de amparar algumas dezenas de crianças
desfavorecidas no campo material? Estabelecia paralelo entre a fundação de Adelaide e a casa transitória de Fabiano, notando singular diferença. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, o gesto de energia, a atenção do pessoal, verificavam-se em virtude das necessidades inadiáveis de certa quantidade de infelizes desencarnados para os quais a caridade constituía lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via-se somente criaturinhas tenras que reclamavam de imediato, acima de qualquer outra medida, leite e pão, as primeiras letras e bons conselhos. Valeria assim o dispêndio de tanta energia de nossa esfera? Ele está fazendo uma comparação, né, entre ali e o lar da casa transitória, aliás, e a casa transitória, o lar de Adelaide e a casa transitória. E aí ele sempre traz esses questionamentos que é para nos levar também a refletir. E às vezes a gente pensa também, né, quando está lendo, faz essas conjecturações, né? Eu fico pensando, Thelma, tudo que a gente vê que é trabalho no nosso plano físico, sempre no plano espiritual são muito tem uma continuidade, Não, além da continuidade, mas, por exemplo, uma reunião mediúnica, às vezes nós somos 7, 8, 9. O plano espiritual é muito maior. Vários trabalhadores. Ali, a circulação de, como ele fala, de necessitados e tudo aqui, dos desencarnados, é muito maior do que nós ali que estamos encarnados para servir no pouquinho, né? Que estamos ali. Então, o lado espiritual de todas as instituições que trabalham no bem, com certeza é bem maior, porque além de estar também nos atendendo na parte dos encarnados, eles também têm os desencarnados que participam, sendo atendidos, trabalhando, né? Então, aqui só que ele está fazendo essa comparação, mas será que precisa tanta gente do plano espiritual para atender poucas pessoas do plano material, né, os encarnados, né? E aí a Irene vai explicar ele o porquê. Como não eram espíritos sofredores, né? Eram crianças que estavam começando a sua caminhada, então ele faz mesmo essa comparação, né? E aí ela vai explicar, e ele, mesmo assim, a delicada colaboradora, apreendendo-me as indagações, quer dizer, ela entendeu as indagações dele, as indagações íntimas, e ela pondera: cumpra-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Para infundir espiritualidade superior à mente humana, urge aproveitar realizações como esta, já que é muito difícil obter espontâneo arejamento da esfera sentimental. Valendo-nos da casa venerável em seus fundamentos de solidariedade cristã, como núcleo divisor de ideias salutares. A fundação é muito mais de almas que de corpos, muito mais de pensamentos eternos que de coisas transitórias. O diretor, o cooperador e o obrigado, e o abrigado, quer dizer, aqueles que estão ali, né, fazendo parte desse lar, recebendo as responsabilidades inerentes ao programa de Jesus, instintivamente se convertem nos instrumentos vivos da luz de mais alto. Quer dizer, é importante a gente ressaltar que o trabalho de evangelização, nesse caso aí, ela está explicando que não era o mais importante dar o pão material, né, mas sim o pão espiritual, desenvolver nesses espíritos, principalmente crianças, né, que estão retornando ao plano físico, adquirindo novos hábitos. Está aí o valor da educação, né? Não só a educação espírita, mas, com certeza, a educação moral. Acho que é isso, você falou tudo. Então, ela só está fazendo a André Luiz refletir. Pensar, né? Que é importante. Que ela é uma fundação, é muito mais de almas que de corpos.
muito mais de pensamentos eternos do que de coisas transitórias. É óbvio que o pão, a instrução, é muito importante, porque se o estômago não está ali saciado, difícil que o intelecto vá se desenvolver, né? Mas ela está fazendo, por isso também precisa de tantos trabalhadores do plano espiritual, porque eles vão trabalhar esses corpinhos, esses espíritos que estão aqui encarnados para o desenvolvimento da sua vida espiritual, né? O seu crescimento espiritual. Satisfazendo necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais, né? Como você está falando aí, quando a gente satisfaz as necessidades do corpo, a gente dá condição àquele espírito de poder pensar, afinal o cérebro precisa de glicose, né? Então, ajuda aos problemas espirituais também. Entrelaçando deveres e dividindo-os com os nossos irmãos encarnados no setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas à semeadura de verdades imorredoras. Realmente, as outras escolas religiosas não se esqueceram de materializar a bondade em obras de alvenaria. A Igreja Católica Romana dispõe de institutos avançados sob o ponto de vista material, abrigando a infância desfavorecida. Entretanto, as concepções espirituais não se desenvolvem, acanhadas que ficam nos moldes tirânicos dos dogmas obsoletos. O trabalho, pois, na maioria dos casos, circunscreve-se ao simples armazenamento do pão efêmero. As igrejas protestantes possuem, por sua vez, grandes colégios e congregações, distribuindo valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre mais na letra dos conceitos evangélicos que nos conceitos evangélicos da letra, né? É porque isso é importantíssimo que ela está trazendo aqui, né? Não é que esses companheiros não façam o trabalho, eles fazem e têm condições para isso, mas o foco que eles dão não desenvolve tanto o lado moral. Porque lado moral, o lado espiritual, né? O lado moral, né? A educação moral, fazendo com que aquele espírito se perceba ali, entendendo a finalidade da reencarnação, o porquê da reencarnação, por que nós estamos aqui. Então, é isso que ela quer trazer aqui, o entendimento, né? Porque os valores educativos, eles são importantes, mas não podemos ficar presos à letra, né? Preso a conceitos, isso não nos engrandece em nada, né? Muitas pessoas fazem esse comentário do Evangelho, discutindo pontos, discutindo minúcias, né? Como os fariseus na época de Jesus. Então, isso ela quer mostrar que o pão material ele é efêmero, mas as almas devem retornar ao mundo espiritual melhores do que quando aqui chegaram. E aí ela faz essa comparação, né, da Igreja Católica, que aí ela fala que as concepções espirituais não se desenvolvem, porque ficam acanhadas em muitos dogmas, né? Então, assim, mas são instituições valorosas, ajudam numa série de questões, né? Tanto na questão material, quanto na ajuda emocional. E na questão das organizações mais protestantes, ela fala que também fica muito preso, ela fala a letra dos conceitos evangélicos, que quer dizer, ele mais na letra dos conceitos que nos conceitos evangélicos da letra, quer dizer, é como se, olhando, Thelma falou, mais aquilo não ao pé da letra, sem ver realmente, porque a gente olhar os ensinamentos de Jesus simplesmente por uma leitura, aquilo, além de confundir a gente não vê exatamente onde Jesus quer chegar, né? Que aquilo foi falado há um tempo atrás, da forma como aquelas comunidades viviam, então ele contava histórias, na compreensão daqueles daquela época, né? Que eles eram limitados.
Então, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, a gente tem que ver o que Jesus quis dizer com esses ensinamentos, né? Para que a gente possa crescer. Então, é isso que ela está falando aqui para a gente, né? A diferença também, no caso dessa instituição que fazia um trabalho de desenvolvimento daquelas alminhas que estão ali, né? Irene sorriu, fez ligeiro intervalo e continuou. Não desejamos menosprezar os serviços admiráveis dos aprendizes do Evangelho nos variados campos religiosos. Todos são respeitáveis, se levados a efeito pelo devotamento do coração. Desejamos apenas destacar os valores iluminativos. Nos primórdios da obra cristã não faltavam prestigiosas providências da política imperial de Roma, a fim de que os famintos e esfarrapados recebessem trigo e agasalho, e até mesmo preceptores seletos filiados a famosos centros culturais de gregos e egípcios. Porém, no intuito de incentivar a obra de legítima iluminação do espírito, Simão Pedro e os companheiros de apostolado obrigaram-se a longo programa de socorro aos infortunados de toda sorte. Nem todos os seguidores do Evangelho procediam das altas camadas sociais do judaísmo, como Gamaliel, venerando rabino que encontrou o mestre pelo intelecto desenvolvido. Então ela faz aqui uma abordagem, né, comparando a época passada, aos primórdios, com a época, chegando até Pedro, aqui que ela comenta que Pedro, por exemplo, ele se preocupava com a cura das almas, a cura daqueles espíritos, né, que sedentos através das doenças, buscavam Jesus, aliás, buscava Pedro, né, no sentido do evangelho que ele disseminava, buscando a cura das suas feridas morais também, né? Quer comentar mais sobre essa questão também? Ele fala dos seguidores, né, antigos, procediam lá das altas camadas. Ele diz que também essa questão material, o Império de Roma, ele diz aqui, recebiam trigo e agasalho, né? E assim... Mas Simão Pedro, né, quando funda lá a Casa do Caminho, que foi chamada a primeira, vamos dizer, instituição a partir da desencarnação, da ida de Jesus, né, e aqui eles são os continuadores do Evangelho. Então, Pedro e outros companheiros criam a Casa do Caminho, que recebiam todos esses infortunados de toda sorte, doentes, loucos, né, obsediados, tinha-se de tudo. Então, eles atendiam, mas Pedro, com todos os que estavam ali trabalhando, além do pão do corpo, da ajuda aos doentes, né, de cuidar não só do alimento, mas do corpo ferido, da mente ferida, não deixava de estar sempre ali tentando fazer o desenvolvimento e o conhecimento daqueles do Evangelho deixado por Jesus, né? E aí, ele diz que nem todos esses seguidores do Evangelho eram como Paulo, porque Paulo, como quando Saulo, ele foi aluno de Gamaliel, que presidia o Sinédrio, né, quer dizer, aquela igreja romana daquela época, né? Então, mas nem todos tinham esses conhecimentos. Então, ali você tinha que abrir aquelas mentes, chegar àqueles corações, né, para que também eles não fossem só curados do corpo físico, fossem curados nas suas almas também, né? E tanto que muitos da Casa do Caminho que foram atendidos passaram a ser trabalhadores, passaram a ajudar, né? Em gratidão a tudo que receberam ali. Então, esse é o verdadeiro, né, desenvolvimento da moral, do ser espiritual que somos todos nós. E trazendo para a nossa realidade essa fala de Irene, a gente entende que nas nossas casas também chegam essas pessoas que muitas vezes não tiveram um berço onde recebeu ali uma moral cristã, né, um conhecimento.
Então, a gente tem que ir aos poucos, trabalhando o entendimento desses companheiros, porque sem afrontar, né, Thelma? Sem afrontar, né, sem querermos ser donos da verdade, queremos impor a nossa fé. Então, eles vão, às vezes, como a gente percebe, né, criaturas que frequentam, são levados à casa espírita, certamente intuídos aí pela espiritualidade, porque é Jesus que envia esses companheiros para nós trabalharmos, né? E aí eles às vezes não têm nenhum conhecimento, mas com o tempo eles se tornam trabalhadores, eles vão aprendendo, né? Às vezes é uma pessoa muito humilde, né? E começa a desenvolver todo o seu sentimento, a sua bondade através dessas sementes, né? Que nós vamos plantando nesses corações. A maioria dos necessitados entraria em contato com Jesus através da sopa humilde ou do teto acolhedor, né? O que a gente fala. Né? Às vezes vão procurando um prato de sopa, né? Vão procurando alguma coisa que possa ajudar a sua penúria naquele momento, né? Era como na época de Jesus, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos, velhinhos desamparados. Os continuadores do Cristo, que eram esses trabalhadores da Casa do Caminho, davam trabalho a si próprios, dedicando-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente, ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoram, estamos fazendo no Espiritismo Evangélico a recapitulação do cristianismo. É isso que nós falávamos, né? Porque nós sabemos que hoje nós não temos esses leprosos, não temos esses loucos, mas temos ainda a obsessão, temos ainda a violência doméstica nos lares, temos ainda as aflições através das enfermidades, né, que muitas pessoas sofrem no corpo físico também. Então, nós somos hoje esses continuadores do Cristo também, né? Você estava falando aí de Pedro, né? Pedro tem um momento muito especial onde ele começa as suas curas, no sentido assim, aconteceu um episódio onde ele encontra aquele homem aleijado na porta do templo, né? E ele não tem nada para oferecer, ele fala: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Anda, né? Levanta e anda. Então, ele dali para frente, ele passou a curar, mas ele fazia questão de falar que não era ele que curava, era Jesus. Jesus tinha deixado o dom para eles, né? Ensinou a ele, através da mediunidade, que ele era possuidor, e ele continua fazendo. E nós hoje, nós somos esses trabalhadores, se nós dedicarmos à causa, se nós nos interessarmos para aprender essas lições tão vivas, né? Trazendo essa recapitulação do cristianismo redivivo, que é o Evangelho, né? E aí ela continua dizendo, aliás, o padre Hipólito agora aprova, né, o que ele está ouvindo, benévolo, e diz: sim, inegavelmente, precisamos estimular a formação de serviços que liberem o raciocínio para voos mais altos. Então, todo aquele que chega, seja numa casa espírita, seja num templo evangélico, seja numa igreja católica, ele está buscando algo que venha consolar, que venha enxugar suas lágrimas, às vezes lágrimas muito profundas, né, de dores, que ele até ele desconhece, né? Então, todos os que chegam nas nossas casas de atendimento, de assistência, devem ser muito bem-vindos, né? E aí ele continua, a Irene continua dizendo: dentro de nosso esforço, o imperativo primordial consiste na iluminação do espírito humano com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do intuito é preciso fazer alguma coisa, é imprescindível fazer alguma coisa. Acho que a gente podia continuar no próximo, que ela continua falando.
onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifeste a responsabilidade. O necessitado, o beneficiário, o crente, o investigador virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina, quer dizer, todos vão chegar. E toda vez que exercitem o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os, quer dizer, transforma os trabalhadores em traços animados entre dois mundos, o que dá e o que recebe. Como veem, a luz divina prevalece sobre a benemerência humana, quer dizer, o bem, o amor que a gente oferece uns aos outros. Porque esta sem aquela pode muitas vezes degenerar em personalismo devastador, compreendendo-se, todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã da obras sem fé. Ela fala aqui da questão da gente, né? Aquele que faz sem pensar nessa luz divina, né? Muitas vezes pode degenerar em personalismo devastador, em vaidades. O que eu faço, você ajuda, né? Mas se torna ali para as pessoas verem, para tudo isso, né? E aí ela está falando dos diversos serviços que podem ser realizados, mas tudo isso visando o crescimento espiritual de todos, né? A responsabilidade, a gente percebe isso no trabalho da Zenóbia. Eu sempre, já falei isso aqui algumas vezes, sempre ressalto essa questão, tanto a Zenóbia quanto os outros instrutores, os outros trabalhadores das outras obras que nós já estudamos, a gente vê essa responsabilidade, né? A gente se lembra lá, por exemplo, lá no livro Nosso Lar, aonde, agora me esqueci o nome da trabalhadora, né? Que ela fala para o André a questão do espírito de serviço. Então, esse espírito de serviço, essa responsabilidade, esse compromisso que a gente vai desenvolvendo em nós, que o trabalho é de Jesus, o trabalho não é nosso, nós temos responsabilidade com aquelas tarefas que nós abraçamos, né? Sejam elas na assistência fraterna, seja ela na mediunidade, qualquer trabalho, seja ela somente nas pequenas tarefas, até na limpeza, na organização, né? Nós temos que ter esse compromisso, né? Porque aí é onde nós vamos desenvolver as nossas próprias capacidades, né? O melhor de nós. Exatamente. Continuou Irene, em sua brilhante argumentação, ensinando-nos vivaz a ciência da fraternidade, do entendimento construtivo, ouvindo-a, percebi, acima de toda a preocupação individualista, que a difusão da luz espiritual na crosta terrestre não é ação milagrosa, mas edificação paciente e progressiva. Quer dizer, uma construção, né? Edificar é construir. As casas de benemerência social, sobre as águas pesadas do pensamento humano, funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade, faminta de luz e necessitada de princípios renovadores. Passei a ver o estômago dos pequeninos em plano secundário, porque era a claridade positiva do Evangelho que inundava agora minha alma, convidando-me à contemplação feliz do futuro maior. Caíra a noite e continuávamos em companhia da estimada irmã, que nos apresentava a instituição, comentando com oportunidade e sabedoria o salutar programa. Observamos os serviços espirituais que se preparavam
ante a noite próxima. Me lembrei agora, né, que é por isso que tantos confrades nossos hoje, no movimento espírita, né, eles primam pela questão do assistencialismo, né? Então, nós não podemos ficar só na assistência material. É preciso dar o pão espiritual, né? Ele fala aqui, as casas de benemerência social, sobre as águas pesadas do pensamento humano, funcionam como grandes navios de abastecimento à coletividade, faminta de luz, quer dizer, de esclarecimento, e necessitada de princípios renovadores. A gente vê aí, né, quantas pessoas, isso a gente vê muito naqueles que chegam na casa espírita procurando ajuda, e não podemos deixar de pensar nas grandes comunidades, né, onde a necessidade, a penúria, a dificuldade, em todos os âmbitos, né, paira ali naqueles espíritos que estão, sim, em provas, como Zenóbia já colocou aqui, num dos capítulos, né, que são espíritos que reencarnam em situações difíceis, provas difíceis, acerbas, né, mas que necessitam em cada vinda dessa luz, né, e nós somos esses trabalhadores que estamos agora nesse processo, né, de levar esse conhecimento. É o equilíbrio, né, da gente cuidar do corpo físico, mas cuidar da alma também, né? Então, eu acho que é o desafio de todas as denominações, seja católica, evangélica, espírita, budismo, né? Tanto nas religiões afro, é cuidar de tudo isso, esse desenvolvimento espiritual também daquele que chega, né? E não só atender ao corpo, né? Então, isso que ela está colocando aqui, e para a gente, né, e André Luiz pensando sobre isso, fala nessa questão, né, porque era a claridade positiva do Evangelho que não dava agora a alma dele, né, convidando ele à contemplação feliz de um futuro maior. Quer dizer, ele compreendeu o porquê de tantos trabalhadores no mundo espiritual ali também colaborando com essa casa. Uhum. Aqui eram cuidadosas preceptoras desencarnadas que reuniriam as crianças nos momentos do sono físico em ensinos benéficos. Acolá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos para experiências e dádivas preciosas nos círculos de nossa movimentação. Refundi minha apreciação inicial, enxergando mais uma vez naquele instituto abençoada escola de espiritualidade superior, pelo ensejo de semeadura divina que proporcionava aos missionários da luz. Decorrido longo tempo, já à noite fechada, o assistente Jerônimo convocou-nos ao serviço. Irene acompanhou-nos à câmara de Adelaide, onde o nosso dirigente se encontrava em conversação com outros amigos. Foi breve nas determinações. Vou ler o outro, tá? Eu só ia fazer o comentário, só um instantinho. Que aí ele vê essa importância também, porque os desencarnados pegam as criancinhas no momento do sono físico, né, e levam para essa instituição ali no plano espiritual, para que elas possam também, né, ter ensinamentos lá enquanto encarnados em desdobramento. E aí ele fala que ele começa a repensar essa apreciação inicial dele. É só isso. Podemos passar. Após ouvir a nova amiguinha que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, recomendou a Luciana e a Irene trouxesse a irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante àquele compartimento de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano em excursão de aprendizado e adestramento. Ambos os grupos partimos em direção diversa, utilizando a volitação com maestria
Hipólito interrogou-me, bem-humorado. Já participara você de algum serviço igual ao de hoje? Confessei que não, rogando-lhe esclarecimento. Então, agora eles vão... E aí a gente vê, né, que a Luciana e a Irene iam trazer a irmã Albina, que era aquela que doentinha do coração e tudo, não é? Que era do credo protestante. Porque eles iam se encontrar todos ali naquele abrigo, né, que era administrado pela dona Adelaide, e de lá iam seguir para a casa transitória, né? E ali Hipólito e André iam buscar o Dimas, o Fábio e o Cavalcante. Né? A dona Adelaide já estava lá, então iam reunir os 5. Né? E aí ele diz, é fácil, né? Ele vai explicar a tarefa. Tornou. Os que se aproximam da desencarnação nas moléstias prolongadas comumente se ausentam do corpo, em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas o nosso auxílio magnético resolverá o problema. Vamos nos conservar nas extremidades, segurando-lhes as mãos e impulsionados por nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Recebi a explicação com interesse e em breve penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. O que ele diz aqui que não é difícil de fazer esse afastamento, porque os familiares terrestres, quando vê que, né, os nossos parentes, que nós estamos muito cansados, estamos muito debilitados, cada vez deixa a gente mais quietinho, mais dormindo, em silêncio, né, tá ali. Então, afastá-los do corpo é mais fácil, porque eles já estão ali quietinhos, eles não querem perturbar, não, ele já tá, deixa ele aí quietinho, não perturba não. Então, nesse momento é mais fácil de retirá-los, né? E para que eles possam volitar, ele diz, olha, a questão, né, um auxílio magnético vai resolver o problema e eles vão levá-los até lá. E assim nós vamos ver depois na próxima parte como é que eles vão recolher cada um para chegar até ali, né, onde está no plano espiritual o abrigo de Dona Adelaide, e depois dali eles vão para a casa transitória. E é isso, né, queridos? Que a gente possa... Então, terminamos assim a primeira parte, né? E estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser, aí para prosseguir aí esse aprendizado com André Luiz. É isso aí. Se gostaram dos estudos, continuem nos acompanhando. Não esqueçam de deixar o seu like, que isso nos ajuda muito. E vamos, assim, nos encontrar na semana que vem. Que possamos ficar todos com Jesus. Até lá, até Alma. Até lá, se Deus quiser. Um abraço a todos.